Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Vivendo o Reino, porque nós cremos que a prática da Bíblia deve ser consequência da nossa crença em Deus. Marcelo Nascimento está junto comigo, Diógenes Gonçalves, para juntos conversarmos sobre o episódio dessa semana, que tem o título Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o meu amigo Marcelo. Essa pergunta Manda. bem. Por onde anda Leandro Menezes e Anderson Cordeiro, Marcelo? Me responde aí. Rapaz, eu acho que eles devem estar nas praias de Miami aí, sei lá, na Disney. Essa É, pandemia. eles devem estar aproveitando as férias, porque olha, eu tô aqui na labuta ainda. Rapaz, mas ó, eu tô, para quem não sabe, né? Pastor também tive férias, viu? E por incrível que Também a pareça, gente, eu tenho que falar isso ainda, sabe? é, mas eu também estou de férias, estou em Blumenau, mesma cidade aí onde é minha cidade natal, né? Mas é onde o Marcelo trabalha como pastor também, serve a Deus aí como pastor. E segunda-feira aí a gente está retornando a nossa cidade para o oeste de Santa Catarina. Mas como, só para vocês saberem aí, né, essa brincadeira que eu fiz, depois eles vão ver isso aí também. O Anderson e o Leandro, como eles também viajaram, todos nós fomos para visitar um pouquinho os parentes, né, que moram longe de onde a gente mora. E às vezes a dificuldade de internet e tal não foi possível, né? Eu tô aqui na casa da sogra agora, né? Ah, você tá na sogra? Tô aqui para gravar aqui e como isso aqui é uma grande alegria, um prazer de estar junto aí, como tem a possibilidade da internet, né? Então a gente grava junto para conversar um pouquinho, só para brincar um pouquinho. É verdade, essa é a benção da internet, ainda mais agora com a pandemia, né, Diógenes? Porque eu não sei como é que o pessoal, a cidade que o pessoal vai assistir aí, né? O vídeo tem muito alcance, mas aqui em Sim. Blumenau tá tudo fechado, as igrejas fecharam, a gente não pode nem visitar um a casa do outro, porque senão leva multa. Então cada um tem que ficar no seu quadrado aqui, né? Verdade, até a nossa ideia inicial, enquanto antes de sair lá do oeste, né? Até eu ia na tua casa aí, né? Para a Sim, a gente gente fazer junto aqui, né? ir junto, né? Pois Mas é, não. agora é prejuízo a gente estar junto. É, Cuidado é pouco, né? Então a gente. Mas a gente dá um jeito aí pela internet mesmo. com Então, certeza. nas próximas semanas aí, logo isso, a gente já volta todo mundo junto também. Mas vamos começar agora a fazer uma pergunta que tem relação mesmo com o estudo dessa semana aí para o Marcelo, né? O título fala, então, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Então, como que a gente pode olhar outra pessoa através dos olhos de uma terceira pessoa, né? É mais ou menos isso que o título está falando, né? Então, como é possível a gente olhar pelos olhos de Jesus, Marcelo? Como que é possível isso? Essa é uma pergunta interessante. Para a gente saber como olhar as pessoas pelos olhos de Jesus, a gente tem que saber como é que Jesus olhava as pessoas. Esse é um primeiro ponto, né? Então, aonde a gente vai descobrir como Jesus olhava as pessoas? Na Bíblia, os evangelhos, especificamente. Ali a gente olha como é que Jesus atuava, como é que ele agia, como é que ele fazia. E assim, olhando por essa experiência de como Jesus olhava as pessoas, a gente também vai ter essa experiência da mesma maneira. É claro que, se a gente puder resumir de alguma maneira, um ponto que se destaca na experiência de Jesus é que ele sempre olhava as pessoas na ótica do que elas poderiam se tornar e não na ótica daquilo que elas eram. Isso a lição deixa muito bem claro. Se fosse olhar só pelos o grupo de discípulos que Jesus escolheu aos olhos humanos, na realidade como eles eram no dia que foram escolhidos, não daria nada para esse grupo de pessoas, né? Mas Jesus sempre olhava o que eles poderiam se tornar, né? Pedro, o que ele se tornou, João e Tiago, né, os filhos do trovão, completamente impacientes, pessoas nervosas, como é que eles se tornaram depois, né? Mateus, o cobrador de impostos, e assim por diante. Então Jesus olhava sempre com essa ótica. Mas, é, basicamente é isso. Né? Vou dar gasolina para o resto da discussão. Hein? Tranquilo. Nem sei se eu respondi certinho, se era isso mesmo a resposta. Tá dentro do princípio da Bíblia aí, não tem, né, É o ser verdade. em si, né?
Mas o Guia de Estudos essa semana veio trazendo aí algumas situações bíblicas, né? De acordo com o título, né? Que a gente já mencionou essa questão, né? De olhar para o outro com o olhar de Cristo, né? Como ele olhava. E começa justamente um episódio que é bem interessante. O texto de Marcos, capítulo 8, né? Fala de uma cura feita por Jesus. E o interessante, sim, que é uma cura feita em 2 etapas, né? 2 passos. Então, aí você fica, poxa, será que faltou um pouco de gasolina ali, né? De poder para Jesus? Será? Para transformar de uma vez só? Para curar de uma vez só? Será que é isso? Né? Ele curou aí um cego em Betsaida. Então, isso chama atenção, né? A forma como ele fez isso, né? Agora, o interessante disso é que o cego não foi por conta própria, né? O texto bíblico ele aponta ele narra, né? Nessa direção. Os amigos desse cego é que viram a necessidade dele, sabendo, obviamente, que Jesus era alguém que estava curando ali na região. Então viram a necessidade como uma oportunidade. Olha, cara, vamos lá, né? Em outras palavras, né? O Jesus aí curou outras pessoas, você é cego e tal. Vamos lá, vamos ver o que, né? E então leva ele. Então, mesmo que talvez o cego não tivesse muita fé, porque não partiu dele, né? Mas os seus amigos tiveram fé por ele. Isso causa algo diferente, né? No contexto, né? E a fé deles era tanto que, não, vamos lá, porque Jesus vai te curar, né? Uhum. Então, isso chama atenção, né? Existem aproximadamente 25 distintos milagres realizados por Jesus no Novo Testamento. Isso é algo que eu tirei do guia, né? E mais ou menos metade deles, um parente ou amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Olha só, que interessante. Eu nunca tinha me deparado com essa estatística aqui, né? Isso mostra que muitas pessoas nunca irão a Jesus a menos que alguém que tenha fé as leve. Ou seja, nossa função aqui é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Cristo como eles também, mesmo que esses outros talvez não tenham muita vontade. Ô, Jorge, isso que você está falando é um ponto legal, mas veja, nós estamos falando aqui de evangelismo, de levar pessoas até Cristo. Nós não estamos falando exatamente de salvação. Exato. Porque se a gente tratar de salvação, a minha fé não salva outro. Cada um tem que exercer sua fé individual e pessoal em Cristo. O que acontece é que no processo de eu levar pessoas até Cristo, para elas terem o seu encontro pessoal com Cristo, muitas vezes elas vão, como diz a lição aqui, nas asas da nossa fé, né? Vão meio que carregado na nossa fé até esse momento do encontro com Cristo. Lá é uma decisão pessoal que ela vai ter que tomar, se aceita, se não aceita, se aceita Cristo como Salvador ou não. Então, só para a gente definir isso bem para o povo, porque senão muita gente acha que vai para o céu agarrado no pé do outro, né? Quando na realidade não é. E eu acredito, não sei se você vai entrar nesse assunto ainda aqui, mas que talvez seja justamente esse o motivo pelo qual Jesus fez o milagre em 2 etapas, né? A Bíblia não fala, a gente conjectura, obviamente, mas será que Jesus estava com falta de poder e que tinha que fazer a prestação milagre? Eu não imagino que seja isso. Mas eu imagino que seja uma única, pelo menos um motivo que me vem à cabeça agora. Todo milagre que Jesus fazia, ele precisava de um ingrediente para o milagre acontecer. Milagre na vida de outras pessoas, eu digo, né? Era o ingrediente fé. Então veja, a pessoa tinha que exercer fé de que Cristo faria o milagre, aí o milagre aconteceria. Então várias vezes a gente percebe nos evangelhos Jesus falando: vai, a tua fé te salvou, né? Não vi fé no povo de Israel como eu vi dessa pessoa aqui tão grande aqui, né? Tamanha fé em Israel como nessa pessoa. Enfim, sempre o ingrediente era fé. Então veja, como você disse, o grupo é que trouxe o cego para Jesus. Talvez era o grupo que tinha fé e não o cego. Tiveram um encontro, beleza? A fé deles levou o cego a ter um encontro com Jesus. A partir daquele momento, Jesus fez vamos dizer assim, um milagre parcial, que a Bíblia diz que ele começou a enxergar vultos, pessoas como se fossem árvores, mas não distinguia as coisas direito. Só que o que aconteceu nesse processo? Com certeza, ele nunca imaginou que poderia ver pelo menos um vulto, ele não via nada. Ele pensou, opa, esse cara que está na minha frente é uma pessoa diferente. Aí Jesus faz a segunda etapa. A segunda etapa que restaura ele completamente é o momento em que agora ele tinha que exercer a sua fé particular em Cristo Jesus, né?
e aí o milagre aconteceu. Então eu imagino, conjecturo mais ou menos nesse sentido de que a primeira metade do milagre, a primeira fase, pela fé dos amigos. E aí o homem percebeu que algo poderia acontecer de diferente nele. Então ele pessoalmente exerce fé em Cristo e o milagre acontece. Muito legal isso aí, porque um fato que você estava falando, de fato, a fé é algo individual, mas a salvação, ela tem um papel coletivo também. É óbvio que eu não posso, pela minha fé, tirar aqui da minha cabeça, como se fosse assim, né, um produto e coloco na cabeça do outro, né? Mas qual é que é o papel coletivo? O fato dos outros levarem ele, por exemplo. Coletividade, entende? Então, às vezes a gente sempre ouve aquela frase, né? A igreja somos nós, são pessoas e tá tudo certo. É isso. Só que são pessoas também em conjunto, que formam a igreja que é o corpo, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que igreja e salvação também é expressada no coletivo, baseado na fé individual de cada um, né? Então eu creio que é a soma das duas coisas, né? Porque senão a gente vai ter uma religião egoísta, que é só focada em mim. Sim, E isso é tudo que a Bíblia diz que não é. sim, Porque a religião de Cristo não pode ser egoísta. A minha fé, porque eu não tenho como eu aceitar por outro, né? Mas o benefício, a graça maravilhosa de Deus, a cura ou a transformação. Vamos usar um exemplo simples que me veio à mente agora, não sei se vai ficar sem pé nem cabeça aqui, se você concorda ou não. Por exemplo, eu tenho um pouquinho, vamos imaginar que você tenha um pouco mais de conhecimento na área da saúde, aí, da Bíblia e tal, né? E então você conhece uma pessoa que não é cristã, enfim, ou que não conhece da saúde, mas você compartilha isso com ela, está passando por uma dificuldade de saúde, então você vai compartilhar com ela esse conhecimento que você tem, e aí a partir do que ela ouvindo, pensando, poxa, vou fazer isso na minha vida também. E aí ela começa agora a ver os resultados, os benefícios de colocar em prática esses princípios de saúde na vida dela. Mas ela teve que ter a fé de aceitar o que você estava dizendo, vamos dizer assim, né? Colocar em prática. Ou seja, de certa forma, né, a nossa fé em Cristo, eu tenho ela minha, mas quando eu compartilho isso com o outro, né, e aí, claro, entra a parte dele, como é o exemplo desse texto, de ele aceitar ou não, mas aí a questão não é minha, né, é dele individualmente. Mas existe algo coletivo que é muito importante. Eu não posso simplesmente, cheio de, né, pecinhas, como fosse vários seres humanos separados um dos outros. Eu tenho responsabilidade coletiva, seja na minha família, e ampliando isso. A gente não pode esquecer disso, né? exatamente. Na história aqui, a gente vê exatamente essas duas coisas. A responsabilidade individual, que eu acredito que seja a segunda parte do milagre, porque ele teve que exercer a fé pessoal em Cristo. Mas uma responsabilidade coletiva dos amigos que tiveram fé, só que quem foi o beneficiado não foram os amigos, foi o cego também. Entende? Então a fé dos amigos beneficiou o cego e a fé do cego beneficiou o cego, uma vez que daí ele teve encontro pessoal. Então a coletividade ajudou o cego e depois a sua fé individual também o ajudou no que se refere ao milagre, mas também a gente pode aplicar aqui com relação à salvação. Só falando um detalhe aqui, Diógenes, que está no mesmo livro de Marcos, no capítulo 7, a gente está falando do 8 aqui, né? Sim. A cura do cego de Betsaida, que a gente até falou sobre a questão aqui da fé, que era o ingrediente que Jesus precisava para exercer fé. E talvez muitos que estão assistindo a gente pode pensar assim, não, eu tenho uma ideia diferente aí do pastor Marcelo, que o milagre foi em 2 etapas por causa de outro motivo, sem problema. Como eu disse, né, não tem uma definição bíblica. Eu acredito mais nesse sentido de que foi pela fé do grupo primeiro e a segunda parte porque o homem precisava exercer a sua fé. Só que ele não queria crer. Como ele percebeu que algo diferente aconteceu, então aí ele confiou em Cristo Jesus e aí Jesus terminou o milagre. Mas veja, no capítulo 7, verso 31 a 37, tem a descrição do surdo gago. Não está na lição, mas só para ilustrar o que eu queria e para endossar o que eu estou falando aqui, né, dessa parte. Mas o surdo gago, veja, a história conta que pessoas chegaram para Jesus, a gente inclusive estudou na semana passada, que foi o pessoal de Decápolis, né, trouxeram um surdo gago para Jesus curar. E como é que Jesus vai curar se ele precisava de fé da pessoa? O cara era surdo, o cara era gago, o cara não sabia se comunicar, não sabia falar, não entendia o que Cristo falava, né? E aí como é que ia exercer fé nesse processo? Interessante é que o passo que Jesus segue aqui é como se Jesus estivesse usando Libras.
né? Jesus pega aqui, o texto, verso 33 diz que ele tira o rapaz do meio da multidão e coloca à parte, mostrando que ele não é mais só um no meio de muitos. Ele é um ser que tem o interesse ou que tem a atenção completa de Jesus. Então Jesus tira ele à parte, do meio da vergonha, né, do constrangimento público. Isso já com certeza fala alguma coisa para aquele homem. Depois o texto mostra assim, que Jesus coloca os dedos nos ouvidos e toca na língua dele com a sua saliva. Então, veja, a saliva naquele tempo havia uma crendice, obviamente não era real, mas era uma crendice de que a saliva tinha poderes curativos. Jesus usa essa crença popular, não que de fato Jesus curaria pela saliva, mas Jesus usa a crença popular para quê? Porque era o que o cara entendia. E uma vez que ele entendeu que alguém põe a mão na língua, toca onde está com o problema, que era no ouvido, e na língua porque ele não falava, ele começa a pensar assim, ó, poxa, esse homem está me dizendo com seus gestos de que ele vai curar meu ouvido, a minha boca. Né? E aí o texto diz que Jesus ergueu os olhos ao céu e suspirou. Simplesmente Jesus ergueu os olhos ao céu, deu um grande suspiro. Todo esse processo, Jesus não abre a boca para falar uma palavra. E tudo isso o homem olhando Jesus fazendo. E aí Jesus finalmente fala, efatá, que quer dizer abre-te. E aí naquele momento desimpede os ouvidos e ele começa a falar. Mas por que eu acredito que o milagre aconteceu? Porque aquele homem viu toda a cena, Jesus tira ele à parte, Jesus toca na língua com a saliva, tarará, começa a fazer esse gesto, olha para o céu, faz assim, vai orar. Aquele homem acredita que Jesus de fato vai curá-lo. E o milagre aconteceu. Então veja, Jesus usou, vamos dizer assim, uma libras para extrair daquele homem o único ingrediente que precisava para o milagre acontecer, fé. Por isso que eu digo, voltando agora no texto aqui do cego de Betsaida, que os amigos levaram pela fé dos amigos e Jesus fez um milagre apenas parcial para uma amostra grátis, né? Estou te dando uma amostra grátis para você exercer tua fé. Agora eu preciso da tua fé para que o milagre termine. E graças a Deus o homem aceitou, acreditou, confiou e Jesus fez o milagre. Então só fiz esse paralelo, fiz essa curva aqui para mostrar que a fé era o ingrediente. Inclusive Jesus usou até de língua de sinais para poder exercer fé numa pessoa que não falava e não ouvia. Então fé é o elemento central aqui no processo. Né? Só isso que eu queria dizer. Rodeei. Falei um monte aqui, né? Não, cara, muito legal isso aí, porque eu tava pensando aqui, né, rapaz, Jesus, você falou aí, né, ele usou meio que uma crendice popular, né, ele já usou isso em outros também, em outros milagres, por exemplo, aquela situação da cura do paralítico lá, que as águas se mexem e tal, né, que eles esperavam, né, que de tempos Um em anjo tempos descia, né? o anjo descia e tal, e ele de certa forma usa isso também, cara, e às vezes a gente fica tão assim, sabe, mais preocupado com alguma crença ou crendice do outro que pensa diferente de mim, que não tem as mesmas crenças que eu, achando que isso é errado, que isso é... A gente demoniza essas coisas e a gente vê Jesus usando isso porque era o jeito que a pessoa ia entender. Jesus Né? parte do ponto de vista da pessoa, Exato. do contexto dela, do que ela acredita, do que ela vê. Inclusive, eu não me recordo o texto aqui, mas Ellen White, ela tem um texto, eu já li, eu posso aqui ficar devendo para o pessoal trazer. Mas Ellen White disse em uma certa ocasião que muitos milagres de Jesus foram operados em nome de santos. Oração aos santos. E Deus fez o milagre pela fé genuína da pessoa, mesmo que o crédito não fosse para Cristo, mas fosse para o santo. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. Né? Jesus ele pega a pessoa do seu ponto de vista, do seu ponto de partida. Né? Legal. E o interessante, né? Como a gente, muitas vezes, a gente corre o risco de categorizar as pessoas, né? De acharmos que devido à aparência de alguém, a classe social, a crença dela, ou o papel na sociedade, talvez às vezes não, essa não é tão merecedora do reino de Deus, né? Porque fulano tem tatuagem, porque, nossa, aquele tem cabelo de tal jeito, né? Porque usa roupa de tal jeito, né? Então, abrindo um parênteses aqui, né? A gente não pode esquecer que ninguém por si mesmo, sejam obras, classe social, o que for, não é merecedor de herdar o reino. Mas Cristo nos torna co-herdeiros, pois ele, né, pagou o preço do resgate da nossa escravidão do pecado. E às vezes a gente tem a audácia, né, de ficar categorizando os outros, fazendo um papel de Deus que nem Deus faz, né? Então, Mas isso que você falou, Jorge, assim, ó, na teoria, se a gente for perguntar para muitas pessoas,
eles creem que é a graça de Cristo, que ninguém é merecedor. Mas na prática, muitas vezes a gente tem esse orgulho santo, a gente achando que pelo que a gente faz, vive, igreja que frequenta, placa que segue, a gente tem um certo degrauzinho de mérito maior que outras pessoas. Aí entra nessa categorização que você falou aí. Quando no fundo eu posso ser eu sou pastor da igreja adventista, posso ter anos de ministério, fazer um ministério muito profícuo, batizar muitas pessoas. Eu não sou merecedor tanto quanto um bandidão perdidão aí no mundo. Né? Não faz diferença nenhuma em relação à salvação. Exato. E a gente tem que acabar com uma ideia que, infelizmente, ainda a gente escuta aqui e ali, né? Que ronda algumas mentes cristãs por aí, né? No tal do nós versus eles, né? Ou seja, nós temos a verdade, seja eu adventista, eu protestante, eu católico, eu o que for, entendeu? Versus o outro que crê diferente de mim, né? Como se sempre todo mundo que crê diferente é menos do que eu, ou está no erro porque não crê nas mesmas coisas que eu, né? Uhum. Então, não, porque eu não uso isso ou aquilo, né? Eu não como tal coisa, né? Ou seja, a gente causa uma barreira, uma diferenciação, e aí que eu vou fazer um link com o próximo texto, o próximo episódio aí que o Guia de Estudos traz, que aborda realmente isso, né? Por isso que eu aproveitei esse gancho aqui, que é Jesus com a mulher samaritana. Quando a gente não conhece um pouco o contexto, né? Você acha, pá, o que Jesus vai ali pegar uma água e tal, né? E conversar com uma mulher ali, pegar uma mulher samaritana e tal, o que tem de mais nisso, né? Mas, rapaz, o judeu e o samaritano era um ódio, né? Ô, Diógenes, só te cortando, se tu me permite, Não, aproveitando aqui, ó, João, deixa eu entrar no livro de João aqui, capítulo 4, que é a história que você está falando aí, né? Olha que sacada interessante. João, quando escreveu o seu evangelho, eu acredito que ele foi muito intencional, uma vez que a gente sabe, as pessoas que estão assistindo aí, nossos amigos sabem que a Bíblia, toda ela, e especificamente aqui estamos falando dos evangelhos, não foi escrita com divisão de capítulo e versículo, ela é um texto corrido, né? Uma carta. E aí, se a gente tirar um pouco essa separação que a gente vê aqui, a gente percebe que no capítulo 4 de João, nós temos toda a descrição ali da mulher samaritana que Jesus teve um encontro. Só que se a gente olhar o começo do capítulo 3, a gente vai ver o encontro de Jesus com Nicodemos, né? O que eu quero dizer citando isso aqui? Eu acredito que a parte de João, ao escrever e colocar essas duas histórias perto, é intencional. Por quê? Veja bem, João, ele está fazendo um contraste aqui entre a mulher e Nicodemos. Qual é a diferença? Nicodemos, ele era um homem erudito, poderoso, respeitado, ortodoxo, tradicional, cheio de influência, teologicamente preparado, em contraste da mulher, que era imoral, era samaritana, era mulher, que já era uma questão, né, diferente aí, de preconceito, era prostituta, aliás, teve muitos maridos, enfim, a moralidade, a pessoa, a reputação comparada dos dois é grande. Só que por que João cita os dois? Exatamente para mostrar que ambos precisavam de Jesus. O cara teologicamente correto, tradicional, ortodoxo, Jesus falou assim, você precisa nascer de novo. E para a mulher, falou assim, você também precisa receber a salvação. Eu estou aqui na sua frente para te dar água da vida que nunca mais você vai ter sede. Então, a intencionalidade de João ao botar essas duas histórias é exatamente o que você está falando. Não importa quem você seja, se você seja extremamente religioso ou um perdidão na vida aí. Todos nós, ambos, precisamos de salvação. E o fato de estar aqui no livro de João, essas duas histórias coladas, exalta mais ainda essa importância que você está dando aí, né? E tem mais ali o fato dele estar meio sozinho com ela, né? Num lugar público e tudo, mas conversando. Enfim, tem todo um contexto que aqui a gente não tem tempo aqui para se aprofundar, mas até a própria lição traz algo, né, de uma Bíblia de estudo arqueológico, eu achei muito interessante, né, que aqui diz que esse rompimento, né, houve um rompimento entre os samaritanos e os judeus, diz que datava de um período antigo, né? De acordo com 2 Reis 17, os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia, que foram estabelecidos à força nas terras do norte de Israel pelo rei da Síria, como consequência do exílio lá de 722 a.C. E eles então reuniam a adoração a Yahvé, né, como outros também falam, com práticas idólatras. Eles fizeram essa mistura aí, né?
Então aí pega, e eles começam, claro que com o passar do tempo eles seguiram nessas práticas idólatras. Aí Jesus, sendo um judeu, vai lá e escolhe, podia escolher qualquer outro caminho, mas ele escolhe um caminho, o caminho dos samaritanos, justamente, a grosso modo, assim, poxa, você vai passar lá e você vai correr o risco de se encontrar com um idólatra, né? Com alguém que pensa tão diferente da gente. Aí eu fico pensando como se Jesus, né, entre aspas aqui, essa brincadeira aqui, né? Jesus fala assim, sim, vou passar por lá, sim. Né? Uhum. Então, cara, isso me leva a pensar assim, né? Jesus, ele não se deixou levar por um debate religioso. Mais uma vez, aproveitando a deixa desse, pelo menos aqui no Brasil, né, dessa polarização, a gente já acho que comentou alguma coisa em outros vídeos, sabe? Isso está muito chato, essa polarização política entrando para o mundo religioso, sabe? Você, qualquer coisa que você faça, seja taxado de direita ou esquerdista, ou você é liberal, ou etc, né? Gente, a gente quer viver o reino. Esquece se é da esquerda, se é da direita, o que que for, wherever, como diz, né? Tanto faz. Vamos viver o reino de Cristo, entende? Então, aí Cristo dá de ombros para a questão política, para o, olha, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Tô nem aí porque vocês pensam. O princípio é o que eu venho aqui mostrar, como você falou, não importa se é um religioso fundamentalista, né, que era no caso ali do fariseu, ou se é uma samaritana, que é um inimigo. Eu vou fazer o que tem que fazer, que está relacionado ao amor com o outro, com a salvação, com conhecer a Cristo, entende? Então, aí fica uma pergunta para a gente pensar, né? Por que é tão difícil aceitarmos pessoas que pensam diferentes da gente? Né? Por que é tão difícil isso? Né? E aqui, né, fazer uma pergunta para você que está me acompanhando aí, né? Você que é cristão, como você reage com pessoas que não creem em Deus? Ou com algum cristão de uma tradição diferente da sua, ou denominação diferente da sua? Como é que você faz? Como é que você lida com isso? Né? Ou às vezes mesmo dentro da igreja adventista existem diferenças de pensamento na forma de enxergar algumas práticas. Por exemplo, isso é, claro, isso é uma consequência de várias coisas, né, da história da pessoa, como ela aprendeu, enfim, tudo isso vai todo nesse bolo aí, né? Mas, por exemplo, na questão relacionada às vezes à música, né? Alguns creem que aí não, porque eu creio que a música, né, do Inário, só do Inário é boa, entende? Então, opa, peraí, o jovenzinho lá que para ele não faz sentido algumas letras, porque algumas letras são mais antigas. Não, então, olha, ó, esses jovens estão tudo do mundo mesmo, porque não gostam do Inário. Aí o jovem, indo para o outro lado, ele pensa, não, poxa, mas aquelas músicas lá e tal, esse pessoal aí que gosta do Inário tá tudo desatualizado. Tá entendendo os dois extremos? Sim. Né? Ou seja, por que é tão difícil? Aí eu usei dois exemplos dos extremos mesmo, né? Então, o que tem que fazer? Ambos ir para o meio, no sentido assim, vamos conversar, entende? Vamos dialogar, vamos, ao invés de ficar jogando, atirando farpas, né? Então, roupa, mesma coisa, né? Para alguns é inaceitável alguém pregar sem terno e gravata, por exemplo. Mas para o outro grupo é inaceitável pregar de terno e gravata lá numa terra que tem, sei lá, que é calor, Blumenau, por exemplo, que é um lugar muito quente, no norte, 40 graus lá, o cara usa terno e gravata. É inconcebível para alguns. Entende? Aí fica nessa guerra, assim. Então, assim, queridos, a gente tem que pensar qual que é o princípio do reino de Deus. Vamos sentar na mesa, vamos conversar, entende? Vamos dialogar. Se você pensa diferente, você é a outra pessoa não crê em Deus, por que a gente não pode conversar? Por que a gente não pode procurar entender o jeito que ela pensa e vamos seguir sendo amigo? Tudo certo. Porque Aí tem que vem o título do canal, né? Amando a exato, Deus e amando os outros, né? exato, sabe? Mas eu não sei se tu concorda comigo, cara, mas tá muito chato isso. Tudo é Tá. polarizado. Você, não, aquele lá, eu não vou citar aqui partidos, né? Mas você sabe aí, aquele lá é de outro partido diferente do meu, entende? Então, pronto, ele é o inimigo. Cara, eu nem troquei uma ideia com ele. Eu não sentei, não conversei, não sei por que que ele pensa dessa forma, o que que eu posso aprender com ele, o Sim. que que levou ele a pensar dessa forma e eu também expor por que que eu penso assim, e vamos conversar. E se a gente não, se ambos não, como posso dizer assim, não mudarem suas opiniões, ok, vamos seguir a vida e vamos ser amigos, vamos sentar na mesa, vamos jogar bola, vamos fazer, né? Então, por que que tem que ter esse ódio, sabe? Essa coisa de que, cara, é um negócio assim, como dizia um professor nosso, né, dragônico. É verdade. E eu faço eco às tuas palavras aí citando Paulo, né?
Paulo diz assim, ó, se todos os teus planos, a tua vida se resumem só a esse mundo, você é o homem mais infeliz de todo o planeta. Então, essa polarização nada mais é do que uma tentativa humana de querer resolver com suas próprias forças, políticas, governos, uma situação que só Deus vai resolver. E aí a gente se mete nessas questões e esquece de que a gente nasceu num novo reino, num reino diferente, num reino que virá, no reino lá da estátua de Daniel 2, né, que vai destruir todos esses reinos aqui. Então, a gente... E só que quando a gente se polariza com essas questões, que como você falou, eu concordo com você, é chato demais ouvir, saber, e ainda mais cristãos fazendo isso, como se governos A, B ou C, esquerda e direita, fosse resolver os nossos problemas. Não vai resolver. Não tem um governo que consiga tirar o seu familiar que morreu lá do túmulo, né? Não tem um governo que consegue destruir um hospital e dizer e prometer que nunca mais vai ter doente, né? Não tem. Só tem um rei que faz isso. E aí, quando a gente polariza, a gente setoiza pessoas que merecem salvação e outras que não merecem por causa de suas crenças políticas. Quando, na realidade, nós temos que salvar o da esquerda e o da direita, né? E até aquele que não acredita nada, o ateu também, todo mundo. Então, isso eu concordo com você, isso é muito, muito chato. Eu aproveitei o gancho porque assim, Cristo não existia, isso não é nada novo, sabe? Se isso é chato hoje, eu fico imaginando Jesus na época, caramba, lá vem de novo esses judeus aí com essa raiva, de novo esses samaritanos com, né? Ou, poxa, lá vem eles de novo achando aí que... Eu ficava pensando assim, poxa, esse pessoal aí acha que eu vim aqui com uma espada, né? Tirar o poder dos romanos aqui, dar para os judeus. Eu fico imaginando Jesus, sabe? Uma brincadeira assim, né? Sentado assim nas suas meditações, assim, poxa, não entenderam nada ainda. Como que eu faço para entrar nessa cabeça dura desse povo? Exatamente. E você falou um negócio aí, Jorge, né, perguntando para o pessoal em casa aí, como é que você reagiria com uma pessoa que pensa diferente de você num contexto religioso? Eu vou ter um pouquinho mais, como é que a gente reagiria, e eu falo para mim também, com uma pessoa que nem religiosa é um ateu, que é muito pior ainda. Não que a pessoa é pior, eu digo, a situação da gente poder conversar com alguém que nem cristão é, a gente não tem nenhum ponto em comum no sentido religioso. Eu não tô querendo dizer que a pessoa é pior, tá? Então é pior para o nosso lado poder abrir-se e conversar com alguém que não crê, pelo menos em Cristo. E aí a gente teria muita dificuldade em conversar. Eu me lembro, contando aqui um caos, né, de uma situação que eu talvez estava junto, eu não lembro agora. Foi num encontro, não vou falar onde, nem com quem e tal, né? Mas um encontro de jovens, de líderes jovens e tal, e foi feito ali no sábado de manhã um estudo de caso sobre situações em que jovens poderiam enfrentar nas suas bases de pequeno grupo lá do Geração 48. Então cada grupo tinha uma situação específica. E um dos grupos era assim: se aparecesse um jovem na igreja homossexual, como é que o grupo reagiria? O que o grupo ia fazer? Como é que eles iam abordar a pessoa? Se fosse um homossexual assumido ali, estivesse ali, quem sabe até com o seu parceiro, como é que você ia reagir? E aí, claro, os jovens, daí na hora de apresentar suas respostas, né? Não, eu acho que a gente reagiria assim, reagiria assado e tal, e os pastores falando, que coisa boa, né? Temos que lidar dessa maneira e tal. Rapaz, o cara que estava com esse grupo, ele teve uma sacada genial. Ele foi lá para frente, subiu as escadinhas do palco na frente de todo mundo, de mão dada com um amigo, assim, como se fosse de namoradinho, mão cruzadinha. Subiram até o palco e aí ele falou assim: pastor, eu queria dizer o seguinte, nosso grupo, nós pegamos a pergunta ali do homossexual, tal. Eu quero dizer assim, esse aqui é o José, não lembro o nome lá, fictício aqui. Esse aqui é o José, esse aqui é meu companheiro. Rapaz, naquela hora, todo mundo ficou com a cara assustada. O pastor, inclusive, que estava liderando aquela discussão, ficou assustado, não sabia o que fazer, ficou vermelho, ficou todo transtornado. E aí aquele jovem falou assim: não, peraí, é só brincadeira, esse aqui é o meu amigo aqui da igreja, nós estamos participando no grupo. A gente, na realidade, queria dar nossa resposta criando uma situação. E eu sei como a gente reagiria, do jeito que vocês estão reagindo agora. Todo mundo foi pego de surpresa. Nós não saberíamos como reagir. E aquela sacada eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica na esfera do discurso achando que não, a gente vai fazer isso, a gente é bom, a gente é isso. Mas quando o negócio é para valer, a gente às vezes reage de maneira contrária àquilo que Cristo reagiria se estivesse no nosso lugar. Então só contei essa experiência porque a gente às vezes não sabe lidar com situações que são diferentes da gente. Exato. E ficamos categorizando pessoas, né? Achando que, porque algumas práticas, seja elas quais forem, essas pessoas são menos, vamos dizer assim, como posso dizer a palavra? Privilegiadas, sei lá.
É, Prestigiados, né, por Deus, sei lá. exato, entendeu? E não é assim. Cristo nos mostra que não é dessa forma, entende? É por isso que a gente tem que viver o reino, que é os princípios do reino de Deus, amando Ele, que é Deus, e em resposta a esse amor, amar as pessoas, não importa a sua crença, não importa se eles vão crer no que eu creio ou não, entende? É aquela história, né? Não, eu só vou dar aqui o feijão se você for lá no culto, senão não, entendeu? Sim. Tipo, passa fome aí, porque Aham. você tem que, é obrigado aqui a... Cara, isso é um negócio que, sei lá, entendeu? Então, a gente precisa urgentemente seguir voltando aos princípios do reino e do evangelho. Aí eu faço um link com outra parte aqui, né? Que talvez você possa perguntar, né? Por onde devo começar, né, a testemunhar de Cristo? Por onde eu devo começar a quebrar esse preconceito meu, essa categorização do outro, né? E de certa forma a resposta é, né? Onde eu estou? Começa comigo. Onde eu estou? Com a minha família, né? Então, através da nossa vida, das pessoas ao redor, por isso que aí entra a questão coletiva, que eu posso influenciar outras pessoas tanto para fazer um ato ruim, um ato maldoso, como eu posso incentivar alguém a fazer um ato bondoso, né? Então é para a gente pensar. Eu tenho a partir da minha forma de vida, eu tenho demonstrado, incentivado as pessoas, né? Que existe a tal da questão do grupo, né? Depende, principalmente ele é adolescente e jovem, né? Eles vão muito no grupo. Então se tem ali alguém que vai para maldade, às vezes ele leva um monte de gente junto nessa, né? Sim. E se vai para algo bondoso, para algo bom, a mesma coisa. Então a gente tem que refletir que ações eu tenho praticado, elas estão resplandecendo o princípio de Cristo em mim, no outro, para que eu possa ter essa influência, né? É Então, exatamente a própria lição de terça-feira que fala desse título aí que você trouxe, ele fala uhum, exatamente ali embaixo, né? Que ganhar pessoas para Cristo é desenvolver relacionamentos, né? Amorosos, relacionamentos positivos, não azedo aí, né? Mas aí aqui diz assim, olha, pense nas pessoas mais próximas a você que não conhece Jesus. Elas veem em você alguém que é compassivo e atencioso, como Cristo é, né? Eles veem em você uma paz, um propósito que elas querem, que elas anseiam. Sua vida é uma propaganda em favor do evangelho. Então é exatamente isso que você está falando. E eu fico impressionado às vezes quando algumas pessoas vêm falar comigo, jovens, né? Ah, quero ir para um ano em missão, quero viajar, quero ir para a Amazônia, quero ir para a África, quero fazer. Mas não atravessa a rua para fazer do outro lado missão, né? Mas quer ir para o outro lado do planeta, mas não tem a coragem de ir do outro lado da rua. Exatamente, a gente tem que começar onde a gente está. Só que começar onde a gente está não é, como é que diz, elaborando teologia complexa, mas é a gente fazendo uma propaganda de Jesus através de nós. Isso vai ser maior propaganda do evangelho. Né? eu costumo dizer que é na simplicidade da vida. A gente torna complexo algo muito simples. É viver, né? Exatamente. E a gente vai lá, como dizia o nosso professor Bernard Wolter, saudoso Bernard Wolter, né? Ele sempre falava, às vezes a gente quer fazer um checklist, né? Você vai lá, bota várias frasezinhas, né, com várias coisinhas para você fazer e tal, como se vida cristã é um checklist de coisas. Ah, pronto, cumpri aqui agora. Imagina que fardo que é isso, né? Então, e como na verdade isso tem que ser algo tão o sobrenatural agindo na nossa vida de tal forma que a vida se torna natural. Ou seja, o sobrenatural se torna natural. Por quê? No sentido de facilidade da vivência, de algo que eu não preciso me esforçar no sentido, sabe, da bondade. É claro que diariamente eu tenho que continuar decidindo isso, diariamente eu tenho que continuar morrendo pro meu eu, porque o meu egoísmo não vai deixar isso acontecer. A minha natureza sempre vai dizer que é melhor eu só pensar no meu umbigo. Isso é todos nós, comigo, né, todo mundo. Mas quando Cristo ele vem, transforma aqui, pelo menos eu tenho que ter esse conflito, entende? Uhum, uhum, Nem esse conflito é porque a gente precisa realmente pensar em algo diferente, né? exatamente. Porque o Ô, conflito é... Diógenes, não, pode falar aí, terminei. Não, é isso, só eu queria fazer esse Ah, tá. gancho aí. E você falou um ponto interessante que eu queria aqui fazer um merchan, né? Para quem está assistindo a gente aí, os jovens e tal, se você ainda não assistiu aí nas plataformas de podcast,
Spotify, enfim, as plataformas de podcast, o podcast Fortes da União Sul-Brasileira, né, do Ministério Jovem lá. E eu sugiro dois episódios que são os ritmos missionais. O 1 e o ritmo missional 2, que é o tema ali, né? Que inclusive a gente até estava comentando esses dias aí no nosso grupinho do WhatsApp, né, Diógenes? Que fantástico que é esse estudo. Exatamente, ele tem a ver com a lição dessa semana, né, os ritmos, e olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Só que para olhar as pessoas com os olhos de Cristo, nós temos que seguir o ritmo de Cristo, né? Para a gente poder também ter esse filtro no nosso olhar. Então, veja, resumindo aqui para o pessoal, é uma sigla, né? ACORD. A-C-O-R-D. ACORD. Então, a primeira coisa que Jesus fazia e que se observa nos evangelhos é abençoar pessoas. Tudo que Jesus fazia era abençoar pessoas. Através de milagres, através de uma conversa, através de um sorriso, através da sua presença. Sua presença era agradável, ele não acordava aquele dia sem abençoar uma pessoa. A gente tem que fazer isso aí também. Acordar e ir para o posto de gasolina, abastecer o carro e ir com o propósito, vou abençoar alguém lá. Sei lá, se é comprando uma comida para alguém, se é conversando com alguém, se é dar um pouquinho de mim para alguém. A parte do ser é comer com pessoas. Se é uma coisa que Jesus fazia muito, ele comia com pessoas, porque é ali onde você senta, você ouve as histórias das pessoas, você conhece as pessoas, se livra um pouquinho dessas diferenças e dicotomias que a gente faz entre as pessoas, porque na mesa todo mundo é igual, né? A gente está comendo junto. Então, Jesus, inclusive, foi acusado de glutão, né? De comer demais, porque sempre os fariseus, quando viam Jesus, eu estava no meio da multidão, estava sentado numa mesa comendo, né? Diga aí, Jorge. Antes de ir para a próxima letra aí, aproveitar a comida, né? O interessante da comida, 2 pontos, né? Primeiro, que a comida não é no sentido para comprar o outro, né? Ó, vou oferecer aqui. Não, é porque é quando você come junto, demonstra intimidade. É isso que às vezes, né, eu percebo que para alguns, inclusive até no meio, vamos dizer assim, da igreja, né, já estão até tão mal acostumados, né? Não, eu vou lá dar um estudo, né, se me oferecerem comida, né? Eu vou lá participar de tal evento, de tal programa, que se tiver comida, né? Ou seja, parece que o envolvimento nas coisas de Deus precisa ter comida. Isso é o ponto totalmente contrário, entende? Ao princípio da comida. A comida, na verdade, não é para isso. É para você estar o quê? Junto, gerar intimidade, gerar proximidade, que aí eu faço um link com o final de tudo. O que nós vamos fazer numa grande ceia com Cristo, né? Juntos, onde não há diferenças mais de pobres, de ricos, de nada. Aliás, esse princípio do reino começa aqui, isso que você falou, né? É que a gente tinha uma ideia, a gente ia fazer isso lá em Xanxerê, mas aí veio a pandemia, enfim, a gente vai deixar para quando voltar tudo ao normal. A gente queria fazer um junta-panela lá na igreja, como um protótipo, né? E convidar pessoas da comunidade, pessoas que têm dificuldades financeiras de comida, né? Para comer com a gente, entende? Indiferente se quer vir para o culto ou não, não. Vem porque você vai sentar na mesa com a gente, você vai aqui estar junto com a gente. Não importa se você tá cheiroso, fedendo, não tomar banho, não importa, você vai sentar junto. Para quê? Para a igreja entender que nós somos uma comunidade e não há grandes nem pequenos, né? Não há rico nem pobre perante Deus. Todos nós sentamos na mesa. Então, só queria aproveitar esse link, porque é muito bonito isso que você falou, Marcelo. Né? E aí eu faço, que é o link anterior que a gente conversou da questão do direita, esquerda, pensamentos políticos. Vamos sentar na mesa. Não tem diferenças. Vamos conversar. Entende? Em Cristo todos somos um só num corpo e vamos amar a Deus uns aos outros com o princípio do reino de Deus. E é isso que a gente deve começar aqui. Se você esperar para fazer só lá no céu, eu tenho quase certeza que você não vai estar lá. É verdade. Continua. Pegando o gancho que você falou, o pastor Ayrton Keller tem uma frase, né, que ele dizia assim, olha, se você não está levando gente para o céu, é que provavelmente você não está indo para lá, né? Mas exatamente, então, desse acorde, a primeira parte é abençoar pessoas de qualquer maneira, de qualquer ordem. Muita gente acha que abençoar é dar uma cesta básica. Pode ser qualquer coisa, às vezes um abraço, um carinho, uma atenção, ouvir um pouquinho. Então, abençoar, depois comer, estar junto à mesa. E interessante que você falou que a mesa torna todo mundo igual, né? Não há rico, não há pobre, não há negro, não há branco. Você se torna igual, você se coloca na mesma posição. Eu não sou de esquerda nem de direita, nós somos iguais aqui. E aí a letra O é ouvir. Hoje as pessoas... e é uma tendência, né, quase que mundial, que os psicólogos acho que estão ganhando muito dinheiro porque as pessoas hoje precisam muito ouvir e não são ouvidas. Na realidade, e aí a vinda da internet, das redes sociais, é o que dá voz para muita gente para falar besteira, né?
E aí a gente volta para a questão até dessas polarizações, ficam falando besteira, quando na realidade tem muita gente que quer ser ouvida. A gente tem que parar com a necessidade de que a gente tem que falar, falar, falar. Se a gente parar para pensar nos evangelhos, das muitas perguntas que foi feito para Jesus, acho que ele respondeu umas 90, não respondeu umas 95% dessas perguntas. Jesus não respondia perguntas, ele devolvia com outra pergunta e queria ouvir a pessoa falar, né? Ele quer ouvir, ele quer conhecer, e nas perguntas, no ouvir, você conhece a pessoa. E o R aqui da sigla é refletir. É o que Jesus fazia muitas vezes, acordava de madrugada, estudava a Bíblia, tirava momentos de reflexão, ia estudar, ia orar, né? A gente tem esses momentos de poder olhar os evangelhos especificamente e ver o exemplo de Cristo, refletir na palavra de Deus. E o D, basicamente, é a palavra diário, que a gente pode ter duas conotações. Diário no sentido de você anotar essas ações abençoadoras, a sua rotina missional, para você perceber Deus agindo através de você, mas também diário no sentido de ser todo dia, não é? Eu não faço assim, eu vou fazer o ritmo missional de Jesus na terça e na quinta. Isso é um estilo de vida, né? Então, tem que ser todo dia, de segunda a segunda. Então, esse acorde, que é abençoar, comer, ouvir, refletir e diário, eu acredito que é um grande passo para a gente conseguir enxergar as pessoas com os olhos de Cristo também. É isso aí, meus amigos. Para a gente ir para a parte final aqui, acho que a gente até acabou já mencionando, né, sobre oportunidade, sobre questão de lidar com pessoas difíceis também. Eu acho que isso tudo engloba nessa questão. Você vai lidar com pessoas difíceis, você vai sentar com elas, você vai ouvir, você vai conversar, você vai procurar abençoar, você vai viver o princípio do reino, né? Então, por isso que é muito importante a gente procurar de fato viver, né? Não é fácil, nem um pouco, mas não tem como ser diferente, sabe? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, né? Olha, sobre uma questão, uma prática que a gente crê como adventista, né? Que o sábado é o dia abençoado, né? Que foi abençoado por Deus, sagrado, etc. Né? Então imagina assim, poxa, ok, não trabalho no sábado. E aí você luta para não trabalhar. Mas aí os teus outros colegas de trabalho, que também te veem nos outros dias, ou que às vezes vamos imaginar que um é teu vizinho e tal, percebe que, olha, você nem parece um cristão, porque você trata aqui todo mundo mal aqui no trabalho, você briga com todo mundo, está sempre de mau humor, não produz bondade nenhuma, não se envolve em ajudar os outros, não, mas o sábado, tá entendendo como é um problema? Ou seja, às vezes a gente perde oportunidades, né? Simplesmente porque a gente está no checklist, ao invés da gente viver o princípio de uma maneira alegre, leve, e as pessoas então entenderem quem é esse Cristo que vive com a gente. Então, claro que isso vai levar a gente para a palavra, não tem como ser diferente. Sem a palavra de Deus, em algum momento ela é aberta, né? Alguns antes, outros depois, mas a gente tem que estar sensível, né? Sensível à voz do Espírito para a gente viver isso aí. Então, queridos, não sei, Marcelo, quer fechar mais com alguma coisa Cara, aí? eu queria falar uma coisa para a gente, eu acredito que é um ponto bem interessante para encerrar a lição, que todo mundo tem, se quiser acompanhar, está na sua lição de adultos aí, né? Lição de sexta-feira, que é um modelo de oração. E aí o texto diz assim, por que não fazer essa oração a Deus? Essa é uma oração que a gente pode fazer todos os dias. E o autor aqui, o pastor Mark Feeling, diz mais ou menos assim, Senhor, estou disposto a ser usado para o avanço do seu reino. Abra meus olhos para que eu veja as oportunidades providenciais que tu coloca diante de mim todos os dias. Ensina-me a ser sensível às pessoas ao meu redor. Ajuda-me a falar as palavras de esperança e encorajamento e compartilhar o seu amor e a sua verdade com aqueles com quem eu entro em contato todos os dias. Basicamente, resume a lição dessa semana, porque se a lição que a gente tanto estuda, gosta de comentar aqui, né, Jorge? As pessoas gostam de assistir aí, que a gente tem visto, né? Graças a Deus. Mas se não leva a gente a fazer uma oração e viver isso aqui, pouco importa a gente estudar isso aqui. Então, que a gente possa fazer essa oração, né? A partir de hoje. É isso aí, meus amigos. Esse então, canal Vivendo o Reino, amando a Deus e as pessoas, em que junte-se a nós nessa caminhada, né? Para a gente seguir caminhando com esses princípios de Cristo até que Ele venha. Que Deus abençoe a todos nós.